seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da Marém. Eu sou a Amanda, sócia proprietária, farmacêutica, mestre em assistência farmacêutica ao casal que está tentando engravidar. E hoje nós estamos aqui com um time super maravilhoso, doutora Aline Bravin, nutricionista, saúde da mulher, né? A gente hoje não fala mais tanto de saúde da mulher, fala de saúde do casal, né? Porque a gente vai falar um pouquinho aqui no podcast do cuidado do casal. Então, esse cuidado integral. Obrigada pela sua presença. Doutor Rony Viana, médico ginecologista, que trabalha com reprodução assistida. E doutora Brenda Reblin, também, que trabalha com a saúde do casal, saúde da mulher. Hoje nós contamos com esse time e vambora, porque a gente tem muito o que falar. Antes disso, não se esqueça de inscrever nesse canal, ativar o sininho, comentar, porque isso traz o engajamento, isso mostra que para o YouTube é importante. Se inscreva, curta o que todo mundo fala, tá? Estamos aqui contando com você para que os próximos episódios sejam de maior relevância, de maior interesse, de conteúdo que vocês querem. Vamos? Vamos. Obrigada. Primeira pergunta, já gostaria aqui de direcionar para a doutora Brenda. A pergunta que, inclusive, foi uma das perguntas da nossa caixinha, né? Doutora Brenda, existe um tempo ideal para se preparar para engravidar? Só a mulher se prepara, só o homem se prepara. Fala um pouquinho pra gente sobre qual que é? Existe um tempo ideal? Então, isso é muito individual, mas eu digo que quanto mais tempo, melhor. A gente tem aí visto que alguns suplementos ou algumas mudanças de hábito, elas começam com pelo menos 90 dias aí de tratamento. Porém, se está ali comigo um casal que tem uma obesidade severa, um casal que tem resistência à insulina, um casal que não dorme, um casal que não tem um planejamento alimentar em casa, que não sabe a diferença de ultraprocessado, que não entende como que o orgânico pode colaborar aí nesse caminho, né, da fertilidade até vir o bebê. Como que a gente faz isso em 90 dias? Né? Não é a mudança de hábito, ela não é uma questão de foco, força e fé, de jeito nenhum. É um processo, é ali uma pessoa de 35 anos, de 40 anos, que viveu essa vida toda tendo um hábito diferente do que eu vou propor para ela. Então, isso precisa de muito cuidado, muito carinho, né? Conduzir, estar de mãos dadas com essa pessoa. Então, a primeira coisa é acolher esse casal para que ele compre essa ideia de autocuidado para a fertilidade. Então, esse processo todo, muitas vezes, é um pouco demorado. Então, eu estou pensando em engravidar daqui a 1 ano. Vem. Daqui a 1 ano, vem. Daqui a 2 anos, vem. Vamos cuidar disso, vamos ter atenção a todo esse processo. E vem, por favor, o casal. Muito Quantas bom. Vezes a gente tem só a mulher? Eu digo que mais de 90% Sim. das vezes só vem a mulher para mim, para o Rony. Né? Então, a gente precisa mesmo tirar aquela impressão de que é a mulher que tem a carga toda de responsabilidade para ter um filho. Né? Essa mulher, às vezes, vem já sofrida, né? De ter essa responsabilidade. Então, trazer o marido, colocando para ele que 50% dessa responsabilidade de autocuidado é dele também, Sim. a gente garante muito mais sucesso nesse caminho. Perfeito. Eu acho que o mais importante é o casal ter essa consciência de que 50% desse novo bebê, né, que vai se formar, tem o lado masculino do homem, né, vai trazer essa carga do homem, e 50% vai trazer a carga da mulher. Então, Às vezes, eu acho que o casal ele tem uma percepção errônea de que como a mulher que vai gestar, então ela precisa se cuidar, né? Mas, na verdade, esse DNA vem lá de trás do homem, né? Então, e do ponto de vista médico, doutor Rony, a gente tem um tempo... Do ponto de vista da nutrição, né, a gente teve aqui uma fala muito boa, mas e do ponto de vista médico? Existe também... Eu ia até me meter mesmo na pergunta da Brenda, exatamente por conta disso. O mínimo a gente sabe, né? Acho que o mínimo são 90 dias, como a Brenda mencionou, por vários aspectos, pensando no homem. Período de produção e ejaculação do espermatozoide.
dura 90 dias. Então, a gente começa a pensar nessa suplementação a partir daí. Quando a gente pensa em proteger essa gestante, esse feto, de doenças do tubo neural, a gente também fala de suplementação mínima por 90 dias com ácido fólico ou metilfolato. Então, os trabalhos mostram exatamente isso, que a partir de 90 dias a gente consegue melhorar as taxas de gravidez de nascidos vivos em até 40%. Então, esse número de 90 dias não é uma invenção nossa. Né? Ele já vem por conta de uma parte fisiológica mesmo. Perfeito. E eu concordo com a Brenda. Assim, pensou em engravidar, a gente já precisa investigar, suplementar, mudar estilo de vida. Né? Eu falei dos 40% em relação à dieta e tudo mais, mas a gente também precisa pensar, como a Brenda falou, na obesidade, em exercício físico, que isso também impacta no sucesso da gravidez. Perfeito. E até aproveitando, né, esse gancho, ainda vou te colocar nesse gancho, e sobre a idade, né? Tenho 30 anos, espero um ano, tenho 35, espero um ano, tenho 40, espero um ano. Como que porque a gente já sabe, a gente já entendeu que vai precisar de ajuste. Mínimo de 90 dias. Mas em relação à idade, essa associação entre as idades, o que vale ficar de mensagem aqui, assim, de importância para a gente se atentar? Para procurar um profissional, você diz. Isso. Bom, 35 anos é um marco importante. Então, pacientes até 35 anos, elas podem tentar engravidar e geralmente elas engravidam no período de 12 meses. Passou disso, elas já têm indicação de investigar. Elas já têm uma dificuldade, daí o nome infertilidade, não é ser estéril, né? A gente tem um estereótipo também em relação a isso. Mas infertilidade é uma dificuldade. Então, quem tem dificuldade pede ajuda nesse aspecto. Se a paciente passou dos 35 anos, ela só tem um tempo de 6 meses. Passou de 6 meses, não engravidou, ela tem indicação já de investigar também. Perfeito. Então, a gente, do ponto de vista da nutrição, né, do abastecimento de micro e macronutrientes, né, dos 40% ali, a gente já sabe, então, de que decidir, quero um dia engravidar, é momento de já pensar, então, em procurar ajuda de quem vai te acompanhar durante esse período, né? Lembrando, Amanda, desculpa te interromper, Imagina. A gente fala muito sobre a idade da mulher. Não que seja só ela a paciente importante. O casal deve pedir ajuda, mas a gente foca na idade feminina por conta de ser uma célula que esgota. Sim. E a gente sabe que a partir dos 35 anos, esse grau, né, essa curva, essa ladeira, ela é muito íngreme. Então, por isso que a gente foca na idade da mulher. O homem não, ele continua produzindo espermatozoides até muito velho. Sim. Claro que de qualidade não tão boa. Isso. Mas a gente foca na idade da mulher por conta disso. Mas a consulta, ela precisa ser do casal. Sim. E corroborando o que você também falou já anteriormente, até a infertilidade, ela também é muito honesta em relação à causa. Então, geralmente, 35% é de causa masculina e 35% é de causa feminina. Só aí a gente está falando de 70% das causas. E 20% dos casais são mistas, então masculina e feminina. Perfeito. Então, isso aí já são 90% das causas de infertilidade. Perfeito. Então, a gente precisa do casal com a gente. É importante a gente falar, né? Porque não tem jeito. A gente vem de uma sociedade com muitos estereótipos, né? E normalmente o homem, ele já não se cuida, né? Talvez essas próximas gerações agora, elas tenham uma concepção um pouco melhor de que o homem, ele precisa se cuidar. Mas hoje, essa geração de 30, 35, 37, 38, ainda é uma geração que o homem, ele tá seguindo os passos que muitas vezes ele tá repetindo do pai, né? E quantas vezes o pai foi no médico? Pouquíssimas vezes. Então, essa conscientização de que 50% desse embrião vai ser do homem, né, masculino, e que 35% das causas de infertilidade também são causas masculinas, são dados que cada vez mais a gente precisa reforçar, para que essas gerações, elas tenham essa concepção de que, para acontecer uma gestação, o homem, ele também precisa se cuidar, né? Ele precisa também entender. Até porque o que está por vir depois, né, vai exigir de ambos.
A gente não vai falar hoje de gestação, nem de pós-parto, né? Mas quando essa criança vier ao mundo, Sim. vai exigir muito do pai, né? Então, de pais presentes que já venham com essa consciência de que eles precisaram se cuidar lá atrás, né? Então, temos um marco feminino, não tem jeito, a idade, ela é um marco, né, de fertilidade, os estudos estão aí para comprovar isso, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, ignorar as causas masculinas, né, o fator masculino. Então, já fica aqui, né, o recado para você que está aí com a sua esposa, já pensam em futuramente ter um bebê, né, você também vai precisar se cuidar, né? Ainda mais se tiver, então, uma obesidade envolvida, se precisar de mudanças de hábitos, né? E, seguindo aqui, doutora Aline, quais são os principais cuidados, já que a gente está falando aí de homem e mulher, do casal, quais são os principais cuidados que esse casal tentante precisa ter para entrar nessa jornada aí? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que não adianta apenas o homem acompanhar essa mulher, né? Às vezes eu vejo no consultório que o casal vai, mas a consulta é só para ela. Ele vai só acompanhar. Então não adianta só acompanhar, tem que ser participante, a consulta tem que ser para ele também. E a questão de como que nós fazemos aí nesse período pré-gestacional aí para ambos, né? Então, primeiramente, nós temos que fazer uma avaliação de como que tá essa alimentação, avaliação de exames para saber como que está essa questão de micronutrientes, essa questão nutricional mesmo, porque estávamos comentando aqui agora há pouco, né, sobre a questão de você olhar para uma pessoa e você pensar, mas essa pessoa não está desnutrida, porque a gente acaba olhando o físico da pessoa. E quando você pede ali a seleção de exames, especialmente de micronutrientes, você vê que ela está carente ou até mesmo deficiente em praticamente todos os micronutrientes. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é mudança de hábitos e de rotina, de estilo de vida de uma forma geral, né? Isso para todos. Pode ser que chegue, são assim, casos raros, mas acontece de pessoas, de casais que chegam, que já têm assim, uma boa alimentação, que já praticam atividade física, e aí nós vamos ajustando aquilo que a gente percebe que precisa. Por exemplo, eu faço atividade física, eu me alimento bem, mas eu não bebo água. Mas o meu sono não é regulado, eu não durmo bem à noite, meu nível de estresse é muito, muito elevado. Então, essas coisas nós vamos ajustando. Com os exames, nós conseguimos ajustar essa questão micronutricional, né? Então, você pega os exames, a Brenda já falou, a Brenda e o Dr. Rony, né, muito bem sobre os 3 meses, os 90 dias, que depende de cada caso, obviamente, mas é um tempo que a gente entende aí que esses micronutrientes, essa suplementação, ela começa a surtir um efeito. Então, cuidados básicos, digamos assim, mudança de estilo de vida, de alimentação, o entendimento do que é esse processo, né? Porque eu acho que a pessoa só compra a ideia quando ela entende a ideia. E o ajuste de micronutrientes, que é feito através da suplementação mediante a avaliação de exames. Posso entrar no outro ponto? Pode. Tá liberada. Que aí é um ponto que eu vou entrar, porque é o seguinte: não adianta eu pensar que o paciente A é igual ao paciente B e é igual ao paciente C. Então, isso é uma coisa que eu pego muito recorrente no consultório, tá? Chega uma paciente, muito mais as mulheres, né, do que o casal, e ela fala, mas é porque eu já tô tomando suplemento. Qual suplemento você tá tomando? E aí a gente vê aqueles multivitamínicos prontos, e quando você vai ver, para ela não tá servindo de muita coisa, por conta de quantidade, por conta de biodisponibilidade, por conta do que vem junto dentro dessa suplementação, dessa cápsula, como recipiente. A Amanda vai explicar um pouco melhor daqui a pouco sobre isso. Então, a gente tem que entender que nem todo mundo é igual. Então, o meu exame não vai ser igual ao seu exame, necessariamente, que não vai ser igual ao da Brenda, que não vai ser igual ao do Dr. Rony. Nada como individualizar, né? Exatamente. Então, a gente só consegue fazer uma boa suplementação personalizada quando a gente consegue olhar os exames. Então, olhando para o paciente que está diante de mim, eu não consigo saber se ele tem carência de micronutrientes, se ele tem carência de vitamina D, se ele tem,
né, qualquer outro. Então, eu preciso dos exames, porque a partir dos exames eu escolho os melhores micronutrientes nas quantidades adequadas para ele. Perfeito. E até falando sobre alimentação, então a gente falou sobre hábitos de vida, sobre suplementação, Sim. alimentação, né? Mas sobre alimentação, doutora Brenda, existe um plano alimentar, eu ia falar dieta, né, de forma errônea. Existe, porque dieta, né, fica uma coisa pesada, né? Sim, Existe sim. um plano alimentar específico para esse período de pré-concepção? Alguns alimentos que vão favorecer. A gente não está falando agora, assim, de caso de obesidade, porque a obesidade a gente já sabe que vai precisar fazer ajuste, né? Mas um casal, por exemplo, que ele tem ali a sua rotina até então, que não vai precisar de muitos ajustes. Mas existe um plano alimentar especial para esse momento de pré-concepção? Então, não existe um plano alimentar, assim, um protocolo de um plano alimentar, porque foi exatamente o que a Aline acabou de falar, né? É muito individual. Mas existe uma condição inicial, por exemplo, quando o paciente vem, numa primeira consulta, esse plano, focando nos alimentos, a base vai ser de antioxidantes. A gente falou muito da suplementação, mas a suplementação, como o nome já diz, está completando o que ele come. Perfeito. Então, a gente coloca um plano com muito mesmo substâncias que podem causar, vamos colocar aí um rejuvenescimento nesse casal, até considerando que muitas vezes ele já vem com uma idade que a gente vai precisar mais ainda desse manejo, porque só assim que eu combato os radicais livres, livro esse corpo de inflamações para poder ter um avanço aí no processo da fertilidade. E como eu disse inicialmente, aquele tratamento, né, vai muito além do plano alimentar. Porque não adianta eu colocar um plano alimentar que eu considero excelente para um processo pré-gestacional se a pessoa vai fazer 15 dias. Ótimo. Como eu digo, né, é para a vida. Sim. Se ele está melhorando as suas células para fertilidade, gente, esse corpo está melhorando 1000% em vários aspectos de saúde. Perfeito. Então, a gente tem que colocar o que é possível para esse casal. Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Eu atendo muitos casais, né, que são só os dois em casa, trabalham o dia inteiro, e à noite é o quê? À noite é o único momento que se encontram. Pizza, hambúrguer, o que Fast compram food. muito é batata frita com franguinho frito. Uhum. Isso aí é rápido, porque chega num instante, Sim. a gente come rápido Sim. também. Gente, se eu amo comer, eu tenho que demorar para comer, né? Poxa, quando a gente ama o Boa, Rony, quero gostei demorar dessa. perto do lado dele. Uhum. Então, eu tenho que realmente saborear, aproveitar esse alimento na integralidade. Por isso que, na minha abordagem, que é comportamental, né, não é só a dieta. A gente tem vários aspectos. Ensinar ele a ter prazer com a comida, ensinar, né, a comer com atenção plena, para essa absorção ser boa, para esse prazer ser bom. Aí eu pego um casal que é assim, como que eu vou colocar que ele chegue, higienize a saladinha dele, lembrou de tirar a carne do freezer de manhã, fez os bifinhos magros, grelhou. Um casal que não tem essa prática, como que a gente faz isso? Então, eu posso já combinar um domingo da gente fazer uns hambúrgueres caseiros com carne magra. Deixar congelado, porque é só colocar no air fry, no caso de se precisar das coisas muito rápidas, que eu já vou ter um hambúrguer caseiro. É o hambúrguer que ele está acostumado. Tenho fornecedores de pizzas mais leves, com farinhas especiais, mais funcionais, com menos gordura, que a gente vai deixar no freezer no caso de emergência. Devagarzinho, você já fez um hambúrguer, vamos higienizar a salada da semana? Legal fazer todos os dias? Legal, mas não é possível para vocês, né? Então, vamos começar a ter as nossas trocas de hábito. Então, tudo é muito amplo, muito além de um plano, assim, ideal, né? Não tem... É o ideal para Amanda, o ideal para a Aline, o ideal para o Rony, para que isso seja prolongado, para a gente que a gente tenha uma manutenção. Sim. Não adianta fazer a dieta um mês. Sim. Não adianta nada. É personalizar para o casal, para o paciente,
e começar a sugerir algumas trocas. Sim, Porque, às sim. vezes, no primeiro contato, você não consegue mudar 100%, mas a gente consegue ir negociando algumas coisas. Então, esse tempo mesmo de 3 meses, no mínimo, é o tempo que a gente consegue começar a sugerir É o essas pontapé. trocas. E eles começam a perceber, poxa, eu não gostava de vegetais cozidos, por exemplo, mas eu percebi que se eu assar, vai ser legal para eu comer e vai ser rápido. Então, eu consigo agora, já consigo incluir vegetais na minha alimentação. Comia pouca proteína, agora eu consigo acrescentar. Então, a gente personaliza a suplementação, a gente personaliza a alimentação e focado em cada necessidade. Uma fala que normalmente a minha geração tem, né? Mas minha mãe não fez isso, mas o meu pai não fez isso. E deu certo, né? Deu certo. Não teve esse cuidado com a alimentação, só que o que a gente precisa entender é que a rotina e os hábitos dessa geração é muito diferente dos hábitos dos nossos pais, dos nossos avós, né? E aí o que a gente vê na prática, mas os artigos também já trazem um aumento dos casos de infertilidade, né? O projeto do meu mestrado fala exatamente sobre isso. A gente tinha 11% ali, hoje a gente já traz artigos falando de 30%. E existe um artigo que fala que, se eu não me engano, 2050, os casais não vão conseguir engravidar de forma sozinha, natural. Então, por quê? Porque os hábitos de hoje são completamente diferentes. Então, os nossos pais, talvez, não eram tão inflamados como nós somos hoje com essa rotina de fast food. Com certeza não eram. Com certeza não eram, né? E a pergunta deu certo? O que dá certo nesse sentido? Amanda, e tem Exatamente. outra coisa mais profunda do que isso aí em relação aos nossos pais. Os meus pais comiam uma castanha do Pará, eles já comiam o selênio do dia. A gente vai comer uma castanha do Pará hoje, não tem nem 5% do selênio que a gente precisa. Então, ia falar sobre isso. A alimentação solo, tá, né? Precisa de muito mais cuidado do que naquela época em Sim. relação a atingir uma nutrição adequada. Os solos de hoje em dia, eles são solos que já não têm mais a qualidade de antigamente, até porque hoje a gente tem muito mais pesticidas, né? Muito mais gente para alimentar também, né? Também. Então tem que ter. Então, por mais que o casal ele entre também nessa questão, né, do plano alimentar mais saudável, a gente fala também da suplementação, mas antes de falar da suplementação, quero direcionar aqui uma pergunta: e os exames médicos do período de pré-concepção? A gente tem exames específicos? Quais são esses exames? Fala um pouquinho pra gente, Dr. Rony. Amanda, a gente precisa, na verdade, diferenciar, né? É um casal que veio porque vai começar a engravidar, ou é um casal que já está tentando engravidar, já é um casal infértil? E aí a gente precisa centralizar. Não há necessidade de sair pedindo todos os exames para todos os casais que estão pensando em engravidar. Então, geralmente, eu não peço uma investigação tão aprofundada assim. Certo. Exames básicos de sorologias, vitaminas, sugiro acompanhamento nutricional, atividade física, basicamente essa investigação. Agora, o casal infértil não. Eu preciso investigar todas as causas. Não dá pra gente ficar fazendo investigação à prestação. Sim. Então vai chegar pra mim, eu vou pedir tudo, desde o exame, de todo o caminho, né, que a gente precisa para ter uma gravidez. Do espermatozoide, passando ali de investigação do colo do útero, trompas, ovário, hormonais. Então, assim, é uma gama de exames muito grande. Sim. E aí a gente precisa também individualizar, assim como tudo que a gente já falou aqui de suplementação, de dieta, a investigação também precisa ser individualizada para cada casal. Mas, basicamente, só citando, para não fugir um pouco da pergunta, para um casal infértil, eu pensaria em contagem de folículos antrais, hormônio antimileriano, FSH, LH, estradiol, para a gente pensar em reserva ovariana. Os hormonais da segunda fase, a gente consegue direcionar se essa paciente é uma paciente que tem ciclos irregulares, enfim, daí a gente investiga síndrome de ovário policístico, precisa investigar tireoide com TSH, prolactina, que são coisas que também interferem na ovulação, enfim, espermograma de qualidade, né? A gente precisa de um espermograma de um laboratório específico em reprodução humana, não dá pra gente fazer em laboratório convencional. Acho que basicamente são esses exames, né? A esterossalpingografia que a gente avalia a posição tubária e permeabilidade dessas trompas. Perfeito. Normalmente, né, a gente fala de alguns exames aí, porque o que esse paciente...
O que normalmente a gente vê no senso comum? Nossa, parei de tomar o remédio e engravidei. Isso tá mudando um pouco. Parei de tomar o remédio, opa, não tô tão engravidando, né? Então, além de todas essas questões, né? Como é que a fisiologia funciona? Falando de forma leiga, porque a gente vai lidar com todo tipo de público, né? Esse espermatozoide, ele precisa ser capaz de sair desse testículo, chegar, né? Passar pelo útero. Então, todas as questões que envolvem o útero também precisam ser investigadas, né? Esse ovário, ele precisa estar legal, funcionando para entregar, né, esse óvulo, e a trompa precisa estar pérvia, né? Ela precisa estar liberada para que esse óvulo ele consiga encontrar esse espermatozoide. Então, esses exames que o Dr. Rony falou aqui, obviamente, além da função hormonal, porque nós somos movidos, né, por questões hormonais, é basicamente para avaliar esse caminho fisiológico, né, Dr. Rony, do encontro mágico e perfeito do espermatozoide com o óvulo, que todo mundo acha que, né, é a coisa mais simples que pode acontecer. Ai, nossa, mas fulano engravidou menina. E não, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem visto pacientes com antimileriano, né, com a reserva ovariana mais baixa. Inclusive, a doutora Brenda compartilhou comigo essa semana, né, um caso tão palpável de como uma mudança de hábitos de vida tem impacto, por exemplo, no aumento de antimileriano, né? Sim. Quantos meses, doutora Brenda? Começamos em dezembro. 6 meses, que foi agora semana passada, né? 6 meses, né? Com suplementação, com mudança de estilo de vida, com hábitos alimentares, a gente chegou, então, aí... De 0,4 para 1,35. De antimileriano. Então, né? A gente tem aí, então... Claro que isso precisa do acompanhamento da contagem de folículo, né, para poder ver, mas pelo menos estamos melhorando a qualidade, né, desse óvulo, desse óvulo. Então, isso é muito importante. Bom, falamos então de alimentação, de exames, gerenciamento de sono, de estresse. E vamos à atividade física, claro, né? Até para poder ativar ali as mitocôndrias, que são os responsáveis ali, né? Por fazer a mágica acontecer. E vamos falar sobre suplementação, né? Deixei aí na mesa para vocês alguns suplementos que a gente vê no mercado. E gostaria que vocês olhassem aí, né? Então, a pergunta, fica aberto aí a pergunta... para quem quiser responder, e depois eu vou entrar nesse conceito aqui de cápsula, né, de teor. Por que não tomar um suplemento pronto? Aquele que chega lá na farmácia, tem uma caixinha. Por que não, doutora Aline, tomar esse suplemento pronto? Bom, comecei até fiz um comentário sobre isso, né? Mas, primeiro... por conta das quantidades, que é aquilo que eu falei, você coloca todo mundo, você padroniza todo mundo, e as pessoas não são iguais, os seus micronutrientes, seus marcadores ali, eles não estão iguais, então é como se você assumisse que todos eles são iguais e você dá a mesma quantidade. Tem uma coisa que eu falo muito, que muitas vezes, mais importante do que o que tem nessa suplementação, é o que não tem. Então, é melhor que... Essa é uma fala que eu me aproprio dela. Pois é, e o contrário também. Mas é importante, porque o que acontece? Se você pega uma suplementação pronta, e aqui, nós não temos as marcas aqui, mas nós temos a lista de ingredientes, e o que eu vejo aqui? Uma quantidade enorme de corantes nesses recipientes e nessas cápsulas, dentre eles o dióxido de titânio, né, que é um corante de cápsula que é proibido em alguns países, inclusive. Então, nós vemos aqui, até mesmo tem um aqui que eu já tinha visto antes, talco e outras coisas mais, e a forma que você está apresentando esse micronutriente. Então, eu sempre dou um exemplo no consultório que vitamina B12, você tem cobalamina, metilcobalamina, cianocobalamina. Você tem que saber a forma que está mais biodisponível para esse corpo receber. Perfeito. Então, se eu coloco a mesma quantidade de cianocobalamina e de metilcobalamina, ele vai absorver igual?
Entende? Então, assim, eu preciso trabalhar com formas ativas, eu preciso trabalhar com cápsulas e recipientes que não tenham nada para causar danos, porque eu tô melhorando a saúde dessa paciente, desse casal. Se eu coloco ali suplementos e coisas ali dentro que, Aline, mas a dose é tão pequenininha, mas é todos os dias. Todos os dias é um pouquinho, é aquela goteira, né? Que vai pingando. Uma hora vai fazer um buraco. Perfeito. Então, eu preciso pensar em tudo isso daqui quando eu vou escolher como que meu paciente vai ser suplementado. Então, para isso eu preciso conhecer de suplementação. Não adianta só eu ter uma farmácia de confiança. Eu preciso saber suplementar, saber prescrever essa suplementação. Perfeito. E isso para mim, assim, é uma das coisas mais importantes. Porque às vezes as pessoas acham que suplemento... é natural. É vitamina. E tá ali, ó. Se enchendo. E a gente sabe que, inclusive, o excesso de determinados micronutrientes, eles podem causar danos à saúde. Sim, perfeito. Entende? E trouxe aqui, né, até para mostrar um pouquinho para vocês, de casa, sobre algumas cápsulas que a gente trabalha, né? Então, por exemplo, cápsula dessa forma, né, é uma cápsula que tem corante artificial. Então, como que eu vou entregar? Você imagina, você está mudando os hábitos, você está investindo em alimentação, você está mudando ali, né, toda a rotina, está investindo tempo, né? Não é só questão financeira, mas você está investindo o tempo de preparo do alimento, né, para que consiga se absorver a maior quantidade. Aí eu vou e coloco uma cápsula cheia de corante, cheia de dióxido de titânio, cheio de ativos, né, compostos que são prejudiciais. Ou seja, eu estou indo numa linha da saúde e, ao mesmo tempo, na contramão dessa saúde. O famoso enxugar gelo, né? Exatamente. Perfeito. Te Enxugar dá gelo. antioxidante com veneno junto. É isso aí. Exatamente. Então, lá na farmácia, na Marém, nós padronizamos as cápsulas para que elas não tenham nenhum tipo de corante artificial. Então, a gente tem alguns exemplos aqui na mesa, né? Nossos prescritores aqui já conhecem, já trabalham, né? Que são as cápsulas, então, com corante natural, né? Então, por exemplo, a gente tem cápsula aqui, espirulina, corante é de espirulina. E cápsula de clorofila, cápsula incolor, né? Justamente porque o conceito de cuidado, ele precisa ser integral. E ele vai passar por uma farmácia de manipulação ou por uma drogaria, né? Sim. Então, eu sempre gosto de falar que o sucesso do tratamento de vocês, né, vai passar por uma empresa. Qual empresa? Né? A drogaria ou a manipulação? E como é que é feito todo o cuidado que vocês têm no consultório, como é que isso é reproduzido nesse medicamento que vocês, né, se preocupam ali 100% com o cuidado desse casal e, de repente, chega essa cápsula aqui para o paciente, né? E aí a gente está, então, fazendo o caminho oposto. Outra coisa que eu gosto de falar também, né? E aí agora eu vou falar um pouco mais, né? É sobre o teor. Muitas vezes, eu acredito que vocês devem receber isso em consultório. Nossa, doutor Rony, mas deu 3 cápsulas, deram 6 cápsulas, 8 cápsulas. Você recebe? É muito comprimido, não aguento tomar tanto comprimido. Não aguento. Por quê? Vou aproveitar esse podcast para explicar um pouquinho para vocês, né? Alguns minerais, eles têm o que nós chamamos de teor. O que isso significa? 100% de um produto, ele pode vir 100% puro ou impuro. Não levem o impuro como algo negativo, tá? Vem com alguma coisa ali a mais para manter a estabilidade desse princípio ativo, tá? Se ele vem 100%, vocês prescrevem a dosagem lá de 1 grama, vamos colocar lá 1 grama de magnésio, de vitamina C, enfim, 1 grama de coenzima Q10. Se no laudo me fala que ele é 100%, eu abasteço no sistema, ele é 100%, o paciente vai consumir aquela quantidade ali. Só que muitos minerais, muitos ativos, eles não são 100%. Então, teoricamente, vocês prescreveriam essa quantidade, tá? Vamos supor que aqui tem 1 grama. Só que como ele não é 100% puro, no caso desse aqui, por exemplo, ele é 1% de pureza só. Os demais 99% são para poder estabilizar esse produto. Então, se eu prescrevo
vocês prescrevem, né, esse ativo e eu não abasteço no sistema que ele só tem 1%, o paciente vai tomar esse pouquinho aqui. Agora, se eu vou lá e coloco no meu sistema, que é o correto, é isso que a vigilância exige, é esse compromisso que a gente tem, ele não é 100%, ele só é 1%. O sistema vai lá e me calcula essa quantidade de produto. Então, o que acontece? O correto, o que vai trazer resultado para o paciente é essa quantidade de produto. Isso aqui, de repente, vai caber em uma cápsula. Isso aqui, com certeza, não vai caber em uma cápsula. Então, por isso que muitas vezes o paciente ele vai tomar mais do que 1, 2, 3, 4, 5, chega até 8, 10 cápsulas, né? Claro que existem outras estratégias, às vezes a gente precisar de colocar em sachê, mas nem todos os produtos eles têm o sabor, né? Que permite que se coloque em sachê. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa se atentar e que a farmácia de manipulação de confiança entra nisso, né? Está trabalhando com teor, né? Eu trouxe outros aqui para vocês verem. Então, vocês sabiam disso? Vocês tinham noção disso? Menor noção. A menor noção, né? Então, imagina, isso aqui cabe em 2. Isso aqui vai caber em 6 cápsulas, né? Então, essa é a diferença da quantidade de produto que muitas vezes a gente coloca dentro da cápsula. E aí acontece de dar 2, 3, 4. Além disso, claro, são muitos ativos, né? Então, realmente não cabe em uma cápsula. Um deles seria o ferro, né, Amanda? Ferro. Que quando a gente passa lá, por exemplo, 40 miligramas de ferro. Perfeito. Eu costumo colocar elementar na frente, que é Aham. justamente para não ter erro. Perfeito. Mas a própria farmácia, se eu colocasse 40 miligramas de ferro, você já saberia, a farmácia, a Marém, no caso, já saberia que é Sim. do ferro elementar, mesmo que eu não escrevesse. Eu quero 40 miligramas de ferro elementar. Perfeito. Toda matéria-prima que chega, ela passa por um controle de qualidade interno, né? Que é justamente fazer essa avaliação de quantos % tem em cada matéria-prima. Só para vocês terem noção, selênio. Selênio é 1%. O magnésio é 30%. Eu trouxe o exemplo do magnésio aqui, é 30%. Então, toda matéria-prima que é comprada, adquirida, antes dela ser disponibilizada para os laboratórios, ela vai passar por um controle de qualidade que a farmacêutica, junto com o técnico de laboratório, vão fazer todos os testes necessários e, a partir dali, o sistema ele é abastecido para que o paciente ele receba a quantidade. Porque muitas vezes vocês não sabem disso. Não se sabe da questão elementar. Quem vai saber que existe cúrcuma de 10% e existe cúrcuma de 90%? Né? Então, é dessa forma que a gente trabalha, né, justamente para conseguir entregar para o paciente a quantidade e termos o resultado que vocês esperam. Né? Amanda, agora assim, o que eu mais gosto, né, em relação até a Marém, quando a gente tem um retorno, porque não adianta só a gente prescrever, e vocês devem passar por isso. Eu viro e falo, entre em contato com a farmácia, que eles vão resolver alguma forma de fazer com que você use a medicação. Sim. Perfeito. E aí é isso, sim. Existem algumas possibilidades, né, Amanda? Talvez fosse Sim. interessante você abordar isso também. Sim. Em relação a mudar. Bom, não consigo 6 comprimidos de manhã, 6 da tarde, 6 da noite. A gente consegue mudar, a gente consegue fazer via oral, sachê, algumas outras coisas. Isso. Como que funciona? Existem algumas estratégias, né? Estratégias farmacotécnicas. Realmente a gente tem essa troca aí muito, muito grande, né? De quando o paciente chega e fala, não dá de jeito nenhum, não consigo. Não dá. O que eu faço? Então a gente alinha junto com o parceiro, com o médico, com a nutricionista, para que a gente consiga chegar numa prescrição em que o paciente vai fazer a adesão do tratamento, né? E aí, por exemplo, uma forma é, de fato, a gente colocar em sachê. Não dá para colocar tudo em sachê, a menos que o paciente vire e fale, porque a gente tem esse paciente, né? Eu não me incomodo com sabor. Pode ser o pior possível, mas cápsula não desce, né? Então, a individualização do paciente, do tratamento do paciente, também vai permear, por exemplo, a forma farmacêutica. Existem alguns ativos que a gente consegue fazer em forma oleosa, em gotinhas oleosas, então a gente vai dividindo, né? Um pouco em gotas oleosas, um pouco em sachê. E aí, de repente, no final, ficam só 2 cápsulas ali para o paciente. Vai diminuindo a quantidade de cápsulas, E aí ele tolera, né, essa tomada. E com certeza, quando a gente fala, então, dos ativos, né, da suplementação, a gente também vai falar sobre essa biodisponibilidade, né, que muitas vezes a gente não consegue na indústria. Claro que o tratamento, ele é multi, né?
uma paciente que tem deficiência de ferro é completamente diferente de uma paciente que vai fazer a manutenção desse ferro, né? É uma paciente, nós somos seres humanos diferentes, graças a Deus, né? Então, a suplementação, ela é individualizada nas dosagens, né? Ela é individualizada na forma farmacêutica, na forma com que esse paciente vai fazer o uso, mas com um único objetivo: chegar no resultado que a gente quer, né? Melhorar esses parâmetros de fertilidade para que a gente chegue aonde todo mundo quer, que é a gestação. Amanda, além desses benefícios que você falou, da manipulação, das quantidades, da forma farmacêutica, a gente tem o benefício excelente de você conseguir realmente colocar sobre a vista individual do paciente de uma melhor absorção. Por exemplo, o paciente fala, mas eu tomava o suplemento pronto, era uma cápsula só, e você passou esse monte. Aí eu explico para ele, olha que massa, você está tomando uma suplementação de manhã de vitaminas hidrossolúveis. Eu separei vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, porque tem uma maior biodisponibilidade e absorção na forma de um veículo oleoso. Você está tomando na hora do almoço. E você, particularmente, tem essa ferritina baixa, essa hemoglobina baixa, então a gente tirou lá daquele montão do café da manhã o ferro e a vitamina C para que a gente melhore logo essa ferritina. Você está tomando separado por causa disso. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de absorção infinitamente melhor do que um suplemento pronto, que está tudo ali, né? Hidrossolúvel, lipossolúvel, e a absorção nunca fica o mesmo. A gente vê suplementos aqui de cálcio junto com ferro. A gente sabe que é o mesmo sítio de absorção. Como é que eu coloco junto? Não estou usando nenhum nem outro ali para esse tratamento. Então, individualizar de forma manipulada é o que a gente tem de melhor para fazer pelo paciente, né? E qual que é o objetivo, né? O objetivo sempre vai ser trazer saúde para os pacientes. Sim. Ainda mais quando a gente vai pensar que vai vir um novo serzinho, né? Então, qual é o potencial que essas células, né, que esses gametas vão ter de gerar ali um embrião de qualidade, uma gestação de qualidade, né? Então, colocar, por exemplo, eu não entendo muito de carro, mas vou dar um exemplo aqui, talvez Rony consiga ajudar. A gente tem uma Ferrari ali, né? Colocar, de repente, um combustível premium, podium, e colocar um álcool, vai ter o mesmo desempenho? Não vai ter o mesmo desempenho, né? Então, não tem Ferrari, né? Oxe! Mas não vai ter o mesmo desempenho, né? Então, o objetivo da suplementação individualizada sempre vai ser pensar no maior desempenho que esses gametas vão ter, né? Que esse ambiente ali de espermatozoide e ócito vão ter, para que a gente, então, tenha um embrião de qualidade. E falando ainda um pouquinho sobre a suplementação, Dr. Rony, existem alguns ativos, ou um ou dois, algum que você queira citar, que é muito importante fazer a suplementação nesse período de pré-concepção? Tá, principalmente o metilfolato. Acho que se a gente precisar escolher um, o que eu falo, não adianta, ninguém quer ter na parede uma placa escrito exame de gravidez positivo. A gente quer um bebê saudável em casa. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é um bebê sem alteração do tubo neural, né? Que é fechamento ali da coluna. Então, isso é muito importante, sem crânio. Então, o metilfolato é muito importante na prevenção disso daí. Então, se eu fosse escolher um, esse seria o meu principal. Mas é claro que a gente está pensando também numa gestação saudável. Eu vou passar a bola para elas, que elas vão saber falar melhor do que de suplementação, né, mais do que eu. Mas a gente precisa pensar, claro, numa paciente que muito provavelmente vai ter uma anemia dilucional por conta da gestação, alteração fisiológica da gestação. Eu preciso que ela engravide com qualidade, com saúde, para ela poder ter uma gestação saudável também. Perfeito. Não posso passar a bola para o colega obstetra, passar um pré-natal com uma paciente completamente desbalanceada e desequilibrada. Perfeito. Mas vou levantar aqui, o que eu mais recebo de perguntas lá mas a coenzima Q10 faz mesmo diferença no período de pré-concepção? Faz diferença, Dr. Rony? Totalmente, né? Um excelente antioxidante. Assim, ômega 3, a coenzima Q10, vitamina C,
Vitamina E, eu acho que é o básico. Perfeito. É o arroz e feijão aí da suplementação. Eu até convido quem estiver assistindo a gente a olhar a quantidade de vitamina C e vitamina E. Todo mundo sabe que vitamina C a gente já pensa em 500 miligramas quando a gente compra na farmácia. Olha no polivitamínico a dose homeopática que eles vêm, né? A dose eu tô homeopática. até tentando procurar aqui. 20 miligramas. 20 miligramas. A vitamina B12, por exemplo, né, é uma das mais gritantes. E ela participa desse complexo B, que é extremamente importante. Eu vou deixar vocês falarem também, né? Mas quando a gente olha aqui, vitamina... Alguns não têm todas as vitaminas, né? São muito incompletos. Mas quando a gente vai olhar aqui a quantidade de vitamina B12, a gente está falando de 2,6 microgramas. É o mínimo, normalmente, a gente vai trabalhar ali, se tiver tudo certinho, como dose de manutenção, a gente está falando de 200 microgramas. A 500. A 500. Quando a gente precisa, então, de um aporte maior, 1.000 microgramas, né? De forma sublingual. A gente está mudando, então, entrando na questão da individualização, da forma farmacêutica. Mas você imagina, 2,6 para 200 a 500 é uma diferença muito grande. Muito grande. Então, a gente vai ter resultados também muito, muito diferentes. Doutora Aline, você elege aí alguns ativos importantes? Não dá pra gente aprofundar, porque a gente ficaria falando aqui só de suplementação, né? Mais 3 episódios. Mais 3 episódios. Mas fala um pouquinho pra gente no período de pré-concepção, assim, existe fazer essa suplementação personalizada, né? Traz impactos na fertilidade, a gente já entendeu que sim, né? Como o caso da doutora Brenda, que teve ali um aumento de antimileriano, a gente consegue também ter esse resultado no homem, né? Sim. No parceiro que suplementa. Então, a gente vê ali algumas mudanças de parâmetros zinco, espermáticos, principalmente, né? Então, fala pra mim um pouquinho aí sobre alguns ativos que você considera importante ali dentro daquele seu rol de multivitamínico. Você sabe que você perguntou isso pra pessoa que gosta de suplementação. O que acontece? Eu concordo com o Dr. Rony, o que ele falou. Volto a falar da questão individualizada. Então, como eu falei, acabei de falar, o zinco para a questão espermática, importantíssima. Mas esse paciente precisa disso tudo de zinco que um outro paciente que está com uma alteração precisa? Então, eu vou individualizar isso daí. Mas aqueles que a gente tem que eleger, né? Assim, eu concordo com os que o Dr. Rony falou, eu acrescentaria a vitamina D, né? O complexo B, inclusive a B12. Então, na forma ativa, metilcobalamina, né? E nessa dose aí que a gente comentou de pelo menos aí 200, 300 miligramas. Microgramas, eu acho que, assim, os mais importantes seriam esses. E eu também avalio zinco-cobre, relação zinco-cobre aí, para mulher, especialmente, né? Nesse período gestacional, pré-gestacional, pra gente ver o que precisa fazer ajuste. Pensando aí na saúde do homem, a mesma coisa. Então, é muito importante. Às vezes a gente acha que o metilfolato é importante só para a mulher, né? Não. E ele é importantíssimo para a saúde espermática também. Então, eu colocaria aí o metilfolato para o homem também, vitamina D, vitamina E, que é um antioxidante, vitamina E, né? A coenzima Q10 para o homem também, que é importante. E as demais coisas eu avaliaria individualmente para poder ir repondo ali aquilo que a gente acha interessante. Aí só um parênteses. Eu tô falando disso não pensando em uma condição de, por exemplo, endometriose, síndrome do ovário policístico, porque aí, gente, é outro podcast. Aí é outro. Um episódio só para endometriose, um episódio só para síndrome do ovário policístico, né? Aí a gente realmente... Qual que é o assunto central aqui? Individualização. Sim. Individualização de exames, individualização de alimentação, individualizações de suplementação, né, de forma farmacêutica. Mas o que eu gosto sempre de falar, né? A gestação é o momento que acontece a maior replicação celular, né? Nós temos ali quando o embrião, né, quando o espermatozoide já encontra ali o óvulo, né, pra gente não entrar em ócitos, né, em termos mais técnicos, ali já começa a replicação. Começa a multiplicar. Essa replicação, ela é dependente de uma série
de fatores. Sim. O complexo B, por exemplo, né, é Importantíssimo. extremamente importante para essa replicação. E aí, por isso que a gente fala, né, 3 meses antes. Por quê? Porque esse ciclo de espermatozoides, ele vai demorar ali 3 meses para que ele tenha todo esse aporte de vitaminas, de minerais. A mulher a mesma coisa, né? Mas é o maior período de replicação celular. Então, esse momento, ele pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, essa tentante, ela pode engravidar. Então, deixar para tomar essa quantidade de complexo B de metilfolato, quando descobre, a gente já perdeu aí alguns dias, porque normalmente, ainda não cheguei nessa fase, mas normalmente a mulher, ela descobre ali com 1 semana de atraso, 2 dias, aquelas que não estão muito ali, né, em cima, com 2 dias, 3 dias de atraso, 4 dias, mas a gente está vindo ali de um momento de replicação de pelo menos uns 10 dias, doutor Rony, a gente falaria de uns 10 dias. 10 dias. Então, imagina, a gente perdeu 10 dias de cuidado, né, para que essa replicação celular, ela aconteça na melhor condição da Ferrari possível ali, do combustível possível, né? E não só isso, a gente pensa em 3 meses para conseguir começar a chegar ali em valores ideais no corpo, sem uma gestação. Agora você imagina um bebê desenvolvendo. Então, não estou pensando mais só em uma pessoa. Agora eu estou pensando em uma pessoa que está gerando uma segunda pessoa. Então, isso acaba sendo muito mais importante aí. Então, se você já veio de um tempo aí sem suplementação ou com os micronutrientes, esses marcadores alterados, e você começa esse tratamento na gestação, você precisa meio que correr contra o tempo. E aí precisa de doses maiores, muitas vezes. Aí precisa pensar na questão das formas mais biodisponíveis. Vou fazer sublingual, vou fazer no meio oleoso. Chegando até de forma endovenosa, né? E aí, ou intramuscular, em alguns casos, né? Perfeito. De alguns ativos. E aí, conduta médica. Mas sim, normalmente a gente tá alinhado aí, Sim. né? E aí o médico e o nutricionista já estão conversando. Um tá vendo a suplementação do outro, ou as prescrições. E o médico mesmo entende que precisa fazer a endovenosa ou a intramuscular. Por isso que a gente fala dos cuidados dos 1.100 dias, né? Porque, ou seja, o impacto... A gente não vai entrar no tema de gestação, Sim. mas só para trazer a memória do porquê a importância desse cuidado, o aporte de ferro desse recém-nascido, ele é feito na mãe, né? E se essa mãe, ela já entra com deficiência, com uma anemia, aí olha o problema. Já chegou na gestação com deficiência. É difícil pra caramba corrigir, né? Quando ela tá gestante, é mais difícil ainda porque a gente tá falando de 2 metabolismos ali correndo em paralelo. E aí depois, se não se consegue se corrigir na gestação, esse bebê, ele vai sofrer o impacto de um não cuidado que hoje em dia a gente já pode ter, né? Sim. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é: o melhor presente, acho que o melhor investimento que a gente pode entregar, né, na saúde dos nossos filhos é esse cuidado que a gente pode, né? Se a gente economiza ali no... Melhor herança para eles. A né? melhor herança que a gente pode ter é a saúde, entregar a saúde. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um tratamento de infertilidade que é custoso, né? Tem um investimento que anda ali, por que não cuidar de forma integral, né? Na alimentação, na atividade física, para que essa herança, né, ela venha com a maior qualidade possível, né, para que a gente possa entregar. Então, ou seja, tudo parte do princípio da pré-concepção. E aí a gente vai ter os resultados, né, nos bebês, que já também é tema para outro episódio. Vamos falar disso no tema gestação e depois recém-nascido. E depois recém-nascido. Bom, a gente está caminhando para o final, né? Vocês querem contribuir com mais alguma informação? Estamos... Eu vou dar uma sugestão, talvez até para um próximo episódio. Por favor. A gente falou muito sobre mudança do estilo de vida, sobre plano alimentar, sobre suplementação,
mas a gente precisa pensar também que para a gente suplementar, a gente precisa absorver essas vitaminas. Então, talvez cuidar desse intestino de alguma forma. Perfeito. E aí eu queria deixar Perfeito. esse tema para vocês abordarem aí numa próxima, porque eu acho que é importante. Uma Perfeito. coisa que eu sempre falo é, às vezes, não adianta eu chegar na minha primeira consulta com o meu paciente, olhar os exames e passar tudo aquilo que eu vejo que tá baixo. Se eu percebo, através de uma boa anamnese, de uma boa conversa, que ela não vai absorver nada daquilo. Então, o primeiro tratamento é esse. Eu tenho que cuidar de onde vai ser absorvido. Então, assim, eu acho que realmente é um tema para conversar horas. Intestino é tema inesgotável, mas achei Desafiador, super vai ser desafiador. falar em 1 hora, hein? É Desafiador verdade. vai ser falar em 1 hora. Mas achei importantíssima essa colocação. Porque não adianta a gente fazer tudo Não. e ela não cuidar do Sim. órgão que absorve. Então a gente acaba também investindo e Perfeito. jogando fora. Perfeito. Fechamos com chave de ouro Isso com aí. essa colocação. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O Instagram desses profissionais maravilhosos, né, que fizeram parte desse time vai estar disponível. Nos siga no Instagram, né? A Marém Pharma vai ficar disponível aí para vocês. Para que os próximos episódios, né, vocês também consigam comentar lá quais são os temas de maior interesse. A gente tem alguns aí já para os próximos episódios, mas ouvir de vocês sempre vai ser muito importante. As colocações que vocês querem que traga sempre vai ser muito importante. No mais uma vez, muito Amandinha, obrigada. posso dar um recadinho final? Com certeza. Queria dar um recado para as nossas pacientes mulheres e para todo mundo que está ouvindo a gente, que está tentando engravidar. Que eu, como fui uma tentante também, então eu sei o que elas sofrem, o que elas passam. E o meu recado é que nunca desistam, não cansem de buscar o seu sonho da maternidade. Eu digo que a maternidade, ela nasce com a intenção de ser mãe. Você tem a intenção, parece que ela cai no seu colo junto com o seu bebê. E ele já está sendo gerado ali no seu coração. Então, faça a sua parte, faça o possível, o que você pode fazer. Traga o seu parceiro para esse processo, busque o médico fertileuta, se isso está demorando a se encaminhar, vá a um nutricionista, faça tudo o que você pode, porque é um sonho tão, tão divino que a gente tem mesmo é que persistir, não desistir, que um dia vai chegar. Tenho fé nisso. Assim foi com o meu Gabriel e eu desejo que todos tenham essa persistência e consigam realizar o seu sonho. Eu gosto de falar para as mulheres tentantes, né, que já estão cansadas do processo, que fertilidade começa com fé. Então tem que acreditar, tem que Isso. querer, tem que acreditar que aquilo ali vai chegar um dia e tem que buscar fazer a sua parte para que de fato aconteça, né? É realmente algo divino, né? É uma Isso. mágica que acontece ali de microcélulas se encontrarem e gerar aí o Gabriel, por exemplo, né? Sim. Coisa linda. Então, obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, né? E que venham os próximos. Vamos fazer mais e mais e mais. E é isso. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Obrigado pelo Cia. convite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, por quem acompanhou a gente. Contamos com vocês nos próximos episódios. Ative o sininho, Ative deixe o o sininho. comentário, encaminha para todo mundo. Perfeito. E se inscreva no canal da Maré. Aviãozinho, vambora. todo Isso mundo aí. olhando. Tchau, tchau.